Onde a gente quer chegar com a nossa igreja? Por exemplo, se hoje eu fosse trabalhar com um educador ou uma educadora para liderar o ministério de educação da igreja, a primeira coisa que eu gostaria de conversar com a pessoa é o seguinte: fulano, olha, eu tenho uma ideia de onde eu quero chegar com a minha igreja. Eu gostaria que você me ajudasse a viabilizar essa ideia, que com ferramentas pedagógicas, com o uso de didática, o que a gente poderia fazer através dos retiros, dos encontros, da escola bíblica, eu não sei o nome que dá hoje, mas no meu caso era a união de treinamento. Então, o que a gente faz com jovens, mulheres, com os homens e com as crianças e tudo tal, e aí essa pessoa me ajudar montando uma estratégia de modo que assim, eu estou lá no púlpito pregando, mas aquilo que eu estou passando, essa pessoa está traduzindo em outras linguagens através de ferramentas de educação da igreja. Deu para entender mais ou menos? Ou não? Então vamos lá. Por exemplo, o educador cristão, ele numa igreja em que a liderança das mulheres, a liderança dos homens respeitam o educador, porque tem isso também, que é o seguinte: o educador chega para a líder das mulheres e fala assim: irmã, olha só, vamos trabalhar assim a partir de agora. Como é que é? O pastor não vai falar direto com a gente, não. Porque agora tem a ministra, entende? Então já sabe que ali já babou o negócio, porque virou uma guerra de ego. Mas numa igreja que o pessoal consegue trabalhar com a liderança dessa pessoa, o que vai acontecer? A gente vai ter o seguinte: o pastor tem a visão ministerial, mas não quer dizer que ele tem domínio de ferramentas. Por exemplo, eu pego a minha Bíblia, abro e prego, é uma coisa. Agora daí, como é que eu faço para a escola bíblica veicular isso que eu estou querendo transmitir? Como é que eu faço para os cultos da juventude, dos adolescentes, das crianças veicularem isso que eu quero transmitir? Exatamente, porque como eu sou pastor, aí é que é o negócio. Por exemplo, tem gente que não consegue entender isso. Tem gente que vê às vezes o pastor o seguinte: a gente está contratando um cara para pregar para a gente uma palavra para botar a gente para cima, né? Se vier negócio de pregar contra pecado, aí já não gostei desses negócios, entende? Pastor chato, pô. Então, aí digamos, o pessoal às vezes tem aquela ideia: contratamos um cara para falar uns negócios lá, para botar a gente para cima, até porque a gente sofre a semana toda, tem que ter um refrigério. E aí, às vezes o cara tem uma ideia romântica nesse aspecto. Ele não vê o pastor como o cara que conduz, como o cara que dá a direção, como o cara que apresenta o pasto para o rebanho. Então esse é o trabalho do pastor. E aí é como se ele fosse um maestro e os demais fossem aqueles que executam as ferramentas no seu trabalho. E nesse caso, por exemplo, o ministro de educação, o ministro de música e os outros ministros de outros ministérios, eles estão dentro desse guarda-chuva de visão pastoral. Aí é claro, é nessa hora que começa o pessoal a quicar. Não, mas negócio de visão pastoral, não sei o que lá. Bem, não tem como você ser pastor e você não ter uma coisa na cabeça, algo que te atrai, algo que toque você. Não tem como. Você pode até, para não ter briga, caber dentro da visão pastoral das ovelhas. Você pode até fazer isso, está entendendo? Para não ter tumulto, não perder seu emprego. Só que é o seguinte: vem um sentimento de frustração. Por quê? Porque você é o pastor, entende? E se eles não aceitam a sua visão, eles querem você para quê? Para eles dizerem o que é para você fazer, então que eles sejam os pastores, entende? Então, agora só que qual é a parte complicada? O pastor, ele não tem domínio de tudo, e mesmo que ele saiba tudo, ele não tem como executar tudo, porque o cara ele pode ser um excelente músico, ele pode ser um excelente instrumentista, ele pode ser um excelente cantor, ele pode ser um excelente professor, ele pode ser um excelente administrador, mas ele não pode fazer tudo o tempo todo ao mesmo tempo. Aí ele é obrigado a ser humilde e cantar a musiquinha: eu preciso de você, você precisa. Não adianta, se ele não fizer isso, ele vai ter um piripá que morre, a mulher dele casa de novo. Então o que acontece?
Claro, a minha disse que se eu morrer, vira freira, não casa de novo. Viu que eu sou o cara, né? Tá vendo? E não sei por que vocês estão rindo. Eu acredito. Então, em relação a isso, a gente por aí ganha até uma curtida aqui, ó, tá vendo? Não sei quem foi, mas ganhou uma curtida. Então, aí em relação a isso, né? A gente, por exemplo, olha para um caso desse, ele é obrigado. Nem que ele, por exemplo, um dia na semana, ele treine uma dessas pessoas, nisso que ele é muito bom, para ele poder fazer o trabalho dele, que é o quê? Direção e nutrição. Esse é o trabalho dele. Mesmo que as pessoas digam que isso não é trabalho, mas esse é o trabalho dele. E aí, pastor, para quê? Então, aí nesse caso, digamos, uma vez fazendo isso, ele rege. E aí cada um dá a sua resposta. E é nessa hora que, por exemplo, o educador ou a educadora se torna uma peça-chave. Por quê? Porque, vamos lá, currículo. Qual literatura de EBD a gente vai usar? Bem, nosso pastor quer isso. Claro, estou partindo do princípio que o pastor sabe para onde está indo. Tem isso também. Porque se ele tiver o seguinte: vamos para lá, agora vamos para lá, agora a visão é G12, agora é discipulado, agora é rede ministerial, agora é evangelismo explosivo, agora é igreja com propósito, não, muda tudo, vai ser tradicional. Então assim, se ele for desses, aí eu tenho dó de quem trabalha com educação. Mas assim, se ele sabe para onde ele está indo, ou pelo menos quer descobrir, que às vezes ele não sabe, acontece, certo? Mas ele às vezes quer descobrir: Senhor, me mostra. E aí ele olha para a igreja, ouve o pessoal, percebe, o pessoal briga muito por causa disso, ou o pessoal não tem boa qualificação profissional, ou o pessoal, assim, a partir do que ele olha, a gente tem que fazer alguma coisa para a gente sair desse nível para ir para outro. Porque tem gente que pensa que liderança é mandar. Gente, meu filho tem só 3 anos, mas ele sabe mandar, que é a delícia, entende? Ou a facilidade de mandar. A questão não é mandar, a questão é você levar a pessoa para o próximo nível. E eu não sei vocês, eu várias vezes me sinto um fracasso, porque não é fácil. Como é que você ajuda alguém a vencer o vício? Como é que você ajuda alguém a parar de fazer fofoca? Como é que você ajuda alguém a parar de querer ser o mandão na igreja? Como é que você ajuda? Entende? Primeiro que assim, nem Deus mudou Caim, entende? Nem Jesus mudou Judas. Jesus mudou Judas. Então imagina a luta que é para você ajudar a pessoa a sair de um nível para outro. É bom lembrar o caso de Paulo, Filemão e Onésimo. Filemão não conseguiu extrair o melhor de Onésimo, Paulo conseguiu. Ainda tem isso, às vezes você não é capaz de ajudar uma pessoa e um outro líder vai conseguir depois de você, para sua frustração. Fazer o quê, né? Então, mas eu tenho MBA, eu tenho PhD, não consegui nada. O outro mal tem um bacharel de teologia e estudou durante 10 anos com várias turmas para conseguir completar o curso, e esse cara conseguiu. Vai entender, né? Mas aí o que acontece? A partir do momento que você faz um trabalho desse tipo, a gente, por exemplo, vai trabalhando com esse cara, dizendo: eu quero chegar em tal lugar. Se esse educador, mas a nossa estrutura é Uber, então se é para ir daqui até Santos, vai ficar meio puxado, vai ser assim, assim, assim. Não é melhor a gente tentar um ônibus? Mas o ônibus tem que andar de tal lugar até tal lugar. Então pega o Uber até a rodoviária, na rodoviária pega o ônibus, chegando lá, aí se for o caso, você pega um táxi, ou pega um Uber e tudo tal. Olha como é que é o negócio. O pastor, ele quer chegar, mas ele não sabe qual é o melhor percurso, embora ele ache que sabe. Não, é só pegar um GPS. Eu fui para casa de um amigo de GPS, ele: não, mas entra em tal lugar e tudo. Eu falei: não, cara, GPS, eu aperto e vou. Qual era o problema? Eu entrei na rua dele, no meio da rua dele tinha uma pedra, era a região oceânica, tinha uma pedra. Aí eu falei: eu não estou vendo tua casa. Não, você entrou na rua errada. É a rua, não. O que aconteceu? Aí eu fui seguir o passo a passo do que ele falou. Era a mesma rua, só que eu tive que andar não sei quantos caminhos para entrar por um outro lugar, porque o GPS não mostrou a pedra. Então, às vezes, assim, o pastor ele tem a visão correta, mas ele está usando a estrada errada.
ele está usando o veículo errado, ele está na velocidade errada. Então tem uma série de situações, e é o que eu falo, mais uma vez, a humildade. A humildade, né? E essa questão aí, isso aí já não tem como, assim, porta de coração é uma coisa que a gente abre por dentro, né? E se tem uma coisa que crente é bom, é em ser vaidoso. O cara quase não lê Bíblia, mas ele quer dar aula para o professor de escola bíblica, entende? Aí, por exemplo, o fulano nunca leu a Bíblia toda, mas ele tem 30 anos de igreja, então ele acha que sabe tudo. Aí o cara, por exemplo, fez o bacharel em teologia, ele acha que pode falar de física quântica. Então, tá dando para entender? Ele, por exemplo, era um excelente aluno de escola dominical, ele quer discutir com o professor de biologia. Então, eu não sei se dá para perceber que é o seguinte, a gente é muito bom de vaidade, e assim, talvez por isso que muita coisa a gente não consegue, então nesse caso, a partir do momento, e quando eu falo a gente, não estou falando dos outros não, estou falando de mim, entende? Porque apesar da gente bancar humilde, mas aqui por dentro a gente fica mordido de raiva, então, só que a gente faz aquela cara, né, de crente, né, aquela coisa assim de eu te amo, mas aqui por dentro, ô miserável. Então, nesse caso, assim, o educador, ele é o cara que ajuda a concretizar essa visão, e assim, lembrei da Neuci no dia da formatura, dizendo que a Mara me fazia a pergunta, e aí vinha o professor com aquela resposta longa, né? Com essa resposta longa eu consegui explicar mais um pouquinho, mas se não foi, fala que eu repito de novo. Não lembro mais nem qual foi, né? Que eu tinha perguntado sobre se deu para entender o trabalho do educador. Aí você fez assim, aí eu fui lá em Caxias e voltei. É meu jeito de responder, tá? Deu? Não está falando isso para eu parar de responder não, né? Então tá bom. Então, lá, tá te chamando de mentirosa. Então, isso. Então beleza. Era para zoar só ela, não era para me zoar não, Robson. Então, aí o que acontece? Eu estou tendo só dificuldade, mas uma pessoa colocou aqui, né? Deixa eu ver. Pastor Roberlan, boa noite. Penso que a dificuldade da educação religiosa começa com a dificuldade da oferta de capacitação do educador religioso, sem contar o fato de que educação é tema difícil na sociedade brasileira. Perfeito, né? Esse irmão aqui, ele falou um negócio bastante interessante, esposo de educadora, ele aqui também, né? E aí, assim, que primeiro, até que ponto a gente na igreja fala da importância de ter um educador religioso? É um ponto, porque assim, duas coisas que a igreja, pelo menos a Batista, tem capengado: no ministério de música e no ministério de educação. Porque há uma ideia de que assim, o educador religioso vai fazer o que o pastor é pago para fazer, entende? Só que assim, o trabalho do pastor, cuidado, educador, ensino, assim, tudo bem que no pastorado você vai ensinar, mas o teu ensino está focado no cuidado, entende? A irmã está com câncer, o casal está se separando, o filho está nas drogas, você está ajudando aquela gente, você está querendo ajudar pessoas a evangelizarem, a discipularem, assim, a tua visão é de reproduzir o caráter de Cristo na vida daquela pessoa, mas numa questão de assim, olha, eu me importo com você, se tu vai fazer tudo errado, vai fazer tudo certo, se você está vacilando ou não está, eu me importo com você. O educador já é aquela coisa mais ferramental, certo? O caso, por exemplo, do ministro de música, por mais que o pastor seja o máximo, ele está ali só para aquilo. O pastor está... Entende? É que nem, por exemplo, o jogo de futebol com as posições e a pelada na rua. Pelada, sabe o que é, né? Beleza? Então, não, ainda mais hoje a gente tem que explicar, né? Então, a pelada na rua. Então, o que acontece? Aí, por exemplo, na pelada na rua, tu tá aqui, tu corre lá, tu vai para lá, tu vem para cá. No time de campo, com o juiz bonitinho, cada um tem seu lugar. Entende? E aí, por exemplo... e nisso a seleção brasileira é boa de respeitar, né? Ninguém volta. Mas assim, em relação a esse caso, assim, o educador, ele está ali equipando o pessoal, ajudando o pessoal, providenciando o curso, conversando com o pastor, porque também tem a situação de quando a pessoa da educação quer competir com o pastor. Aí, gente, é o inferno.
A mesma coisa quando o ministro de música quer disputar com o pastor. Aí assim, aí complica, porque assim, você dá um tiro na perna de um animal, ele vai se arrastando. Você der um tiro na cabeça, acabou. Entende? Então, assim, quando a liderança se desencontra, dá ruim. Por quê? Por causa da força que tem. Porque a música, ela assim, a arte, ela vai para o lado direito do cérebro. Então ela pega você e assim, você não está armado contra ela. Você vê a novela, você vê o filme, você ouve a música, você vê a peça, aquilo entra em você, quando vai ver, aquilo começa a fazer parte da sua personalidade, você nem percebeu. É diferente da dissertação, que o cara está ali, bota a mão no queixo, questiona, fecha o olho. Agora a arte não é assim. Então, o músico fazendo bom uso disso, trabalhando em parceria com o educador, trabalhando em parceria com o pastor, gente, é o céu. Só que qual é o problema? Dinheiro para fazer música sacra é muito caro. Então, como é caro, a gente vai pegar aquele adolescente que pegou a revistinha e fez sol, dó, e a gente não pode reclamar, porque na revistinha vai tocar o que é pop. E nem tudo o que é pop vai ajudar você no crescimento da doutrina, porque, como dizia Humberto Gessinger, o pop não poupa ninguém. Então, aí nessa situação, a respeito do caso da educação, a mesma coisa. Ah, mas o pastor já educa. É diferente, e mesmo que ele seja um baita de um pedagogo, não dá para ele jogar em todas as posições. E assim, eu acredito que o nível de crescimento dele tem a ver com a capacidade de perceber que ele não é Deus e que ele precisa de ajuda. E quando ele tem consciência disso, ele fala assim: irmão fulano, irmã fulano, eu quero chegar lá, qual é o melhor caminho? E aí a pessoa vai para lá, não para implantar a visão pastoral dela, mas ser um bom Jonatas caminhando com Davi. Entende? Nem todo mundo é Jonatas, entende? E aí é nessa hora. Por que a gente tem muito problema na maioria das igrejas? O diácono quer fazer o trabalho do pastor, né? E assim, é simples, meu irmão, era só você ser pastor. Você não precisava ficar na queda de braço. Vai para o ministério pastoral, pega o caminho que seu pastor pegou e faça o que ele está fazendo, né? Depois que alguém te der essa oportunidade e essa confiança que a tua igreja deu para o seu pastor, beleza. Agora o que acontece? A gente fica nesse clima, né, de assim, de disputa pelo controle remoto da televisão. Aí nessa brincadeira ninguém vê o filme todo. Entende? Um quer ver filme, o outro quer ver novela, o outro quer ver desenho, e fica. Geralmente quem ganha é quem quer ver desenho. Você estava falando, mas assim, não estou falando, não vou falar esse nível de sabedoria, mas eu digo a nível de foco. É como se o pastor fosse um bacharel e as outras pessoas que acompanham é como se fossem doutores, porque doutor tem um tema específico para estudar. Estou entendendo o que você está falando, entendi. É como se fosse isso. Porque um tem uma visão geral e o outro é uma coisa mais estrita. Você falou de um jeito assim, fantástico, que assim, claro que obviamente, mais uma vez, na Feira das Vaidades, essa ilustração não vai ser feliz em alguns lugares, entende? Exatamente, entende? Porque assim, enquanto um pega uma coisa ampla, o outro pega uma coisa específica, e aí ele tem uma visão ampla do assunto, e ele cobra do cara o aspecto técnico do trabalho dele, entende? É como, por exemplo, se eu for cantar no final de uma mensagem, eu fui cantar no final de uma mensagem, eu pedi sol maior, o cara botou, eu falei, pô, bota lá. Ou seja, eu sei o que é lá, mas eu não sei tocar igual ele toca, entende? Porque a minha preocupação era pegar a música para casar com a mensagem, não é viver na música, entende? Quando, por exemplo, eu falo sobre projeto político pedagógico com uma educadora ou com um educador, eu não sou um expert nisso, mas eu tenho uma noção disso, enquanto essa pessoa estudou isso durante um tempão, executa isso em escolas onde trabalha. Então, mas eu sei pedir. Então é esse tipo de coisa que assim é importante para a nossa caminhada.